A paz do Senhor Jesus. Nesta tarde gostaria de meditar com cada um de vocês no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma forma linda, gloriosa, que foi tão grande, que Ele enviou seu único Filho, Jesus, que estava ao lado de Deus, desde a criação de todas as coisas. Jesus sempre esteve ao lado de Deus, mas foi preciso Jesus vir aqui, se humanizar, vir a esta terra, pagar um alto preço, derramar seu precioso sangue para que nos pudesse resgatar, nos tirar da maldição, do pecado e nos purificar e nos dar vida novamente. Então, a gente precisa reconhecer este amor tão glorioso de Jesus para com cada um de nós. Precisamos aceitar Jesus. Este é o tempo, esta é a oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Não podemos deixar passar essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz: se ouvirmos hoje a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então a gente precisa saber, entender que é preciso sim abrir a porta do nosso coração para Jesus Cristo, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Então a gente sabe que Jesus é educado, Jesus é lindo, Ele só entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, se a gente der acesso para Jesus entrar. Glória a Deus. Então é preciso que a gente dê a Jesus a liberdade de poder entrar em nossa casa, do nosso coração. Nossa alma precisa de Jesus. A humanidade está aí, separada de Deus. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E a gente tem visto o tanto do sofrimento da humanidade, o pecado, o que tem feito na sociedade, e a gente vê que todos sofrem, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. A gente tem que dar acesso a Jesus para entrar em nossa vida, deixar ser vicário, deixar ser válido o sacrifício que Ele veio, porque Jesus veio aqui, Ele sofreu por mim e por você, se entregou se doou, se entregou naquela cruz, porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas que maldito era aquele que a palavra de Deus nos diz em Gálatas 3:3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por amor de nós. Ele sofreu, ele pagou um alto preço. Lá em Pedro, nos diz que ele nos resgatou. Glória a Deus. Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. A gente não foi resgatado com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas aqui no versículo 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a minha e a sua vida é preciosa para Jesus. Então, a gente precisa deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. A gente precisa deixar Ele ser o Deus da nossa vida, porque Ele se entregou pela nossa vida, para nos trazer, para nos reconciliar de novo com Deus. Então a humanidade precisa de Deus. Este é o tempo de buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, né, que bem-aventurado aquele que ouve, que busca a presença de Deus, a palavra do nosso Deus. E nessa tarde não é diferente. Jesus quer que a gente abra a porta do nosso coração, que a gente prove desse tão grande amor que Ele tem para com cada um de nós. Deixe Jesus entrar em tua vida, fazer morada, deixe Ele ser o teu Senhor, o teu Deus, porque a gente precisamos deste amor de Jesus para que a gente viva bem aqui na terra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade que nos liberta dos erros, do pecado. Ele é a verdade que purifica todas as coisas. Então, a gente não pode deixar de dar ouvido à voz do chamado do Espírito Santo. Então precisamos sim correr para Jesus, que nos amou de uma maneira tão linda, que veio e deixou, né,
Deus cumpriu o plano, o seu propósito para que a gente viesse ter vida. Então entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém?